maldade, de ódio, até mesmo de impureza. De onde surgem estes pensamentos? Nós devemos estar atentos, porque o inimigo das nossas almas é extremamente ardiloso. Um exemplo, apenas eu vou me reportar, depois vocês estudem, Mateus capítulo 16. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e fez aquela pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles começaram a responder: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem mesmo que o Senhor é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo alguns dos profetas. E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro tomou a dianteira, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Jesus se volta para ele e diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que não foi sangue e carne quem tu revelaram estas palavras, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu também, em verdade... Veja que esse é um momento interessante que a gente deve lembrar, onde que Jesus Cristo fez uma pergunta. Pedro se colocou na frente e respondeu, e Jesus Cristo fala: não foi da tua mente, veio do Espírito Santo, do meu Pai. Então, quando eu falo que nós devemos 24 horas estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo, é para falar coisas maravilhosas, como Pedro fala nessa passagem, e que Jesus Cristo percebe que não é ele, mas é o Pai dele, através do Espírito Santo, na mente, no coração de Pedro. Vocês vão ver, não sei se ele vai falar aí, que momentos depois, o próprio Pedro ouve Satanás, provando o que eu falo para as pessoas, que o maligno age na nossa mente, e às vezes a gente faz uma coisa porque é ele que está se apossando da nossa mente. Daí que o título dessa conferência, dessa pregação, é A Dura Batalha da Renovação da Mente, porque a nossa mente tem que ser transformada. Ela nasce da barriga da mamãe sujeita ao domínio de Satanás. Vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus vai dizer mais algumas coisas, mas ele disse o seguinte para os seus próprios discípulos: mas importa que nós subamos para Jerusalém, e ali o Filho do Homem será entregue para sofrimento, será entregue para os anciãos, para os principais sacerdotes e para também os escribas. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará, ou será ressuscitado dos mortos. Imediatamente Pedro, naquele contexto, ele pega o Senhor Jesus à parte e diz assim: Senhor, Senhor, isso jamais te acontecerá. Tenha compaixão de ti mesmo. Vocês se lembram a resposta do Senhor Jesus? Ele não se dirigiu a Pedro. Ele falou assim: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra cogitar aqui é pensar. O mesmo Pedro que anteriormente teve uma revelação tão profunda, teve um acesso tão direto da própria revelação do Pai Celestial, ele mesmo se tornou o que? Um instrumento de Satanás. Satanás lançou uma seta na mente de Pedro, e Pedro se apropriou daquela seta. E o que aconteceu? Ele respondeu conforme aquilo. Vocês entendem que mesmo um discípulo consagrado ao Senhor pode receber setas inflamadas em sua mente? Esse é o ponto. Então, há uma batalha, amados irmãos e irmãs, acontecendo exatamente nesse momento, nas regiões celestiais. E qual que é a peleja? A sua e a minha mente. Então, nós devemos estar muito atentos diante dessa situação.
Mas se por um lado o inimigo está pelejando, ele está realmente produzindo todas essas realidades que envolvem, como eu disse, engano, sentimentos oscilantes, mentiras, e gerando em nós pensamentos que não são nossos. Pelo outro lado, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a gloriosa pessoa do Espírito Santo buscando ganhar a nossa mente. E ele tem armas também. E vejam como as armas que eu vou citar aqui, exatamente são contrapontos das armas que Satanás utiliza para manter-nos escravizados. As armas do Espírito Santo, elas são realidade para confrontar o engano. As armas do Espírito Santo, uma outra delas, é uma infalível palavra para combater sentimentos oscilantes, que é a palavra de Deus. Uma terceira arma é a verdade imutável da própria palavra de Deus para combater as mentiras de Satanás. E a quarta arma para combater aqueles pensamentos criados por Satanás na nossa mente. E pondo esses pensamentos na nossa conta, ele busca levar-nos a pensar assuntos, pensamentos celestiais, pensamentos de Cristo. Isso é uma constante. Irmãos, nós precisamos urgentemente da renovação da nossa mente. É urgente para todos nós. Em menor ou maior grau, nós sempre estaremos necessitados dessa renovação constante. Agora, nesse momento, eu preciso citar duas coisas importantes para vocês. Vou citar uma, vou citar a outra. Primeira coisa importante é nós conhecermos a condição da mente de uma pessoa antes da regeneração. O que a Bíblia tem a nos mostrar a respeito de uma pessoa e sua mente antes dela ser convertida. Aí eu preciso de vocês agora, 2 Coríntios, nesse mesmo livro que estamos, né, de texto base, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nós vamos construir aqui um direcionamento para que, de fato, nos seguintes momentos possamos estar de modo específico falando daquelas questões muito práticas que envolvem o nosso dia a dia. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vejam só o que diz a Bíblia. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que lhes não... Cegou a mente dos incrédulos. Cada um olhe no espelho. Ouça o Espírito. Você é um ímpio? Você é um incrédulo? Você é religioso? Você crê no intelecto, na cultura, do seu entendimento da Bíblia? Ou você tem revelações? O incrédulo é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Pois tudo que fazemos, todos os nossos relacionamentos devem ter Cristo. Se nós não tivermos Cristo, ou nós não temos a maturidade espiritual e não acreditamos em Cristo. Por isso que nós não o temos. Somos incrédulos. Não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês perceberam? O Deus desse século cegou o entendimento, a Deus desse século é Lúcifer, Satanás, o demônio. mente dos incrédulos. Então, qual é a condição da mente de uma pessoa antes do novo nascimento? É de cegueira espiritual. Cegueira espiritual, não enxerga absolutamente nada dos assuntos divinos. Vamos corroborar com esse texto aqui, em uma outra passagem, Efésios capítulo 2. Veja que ele não está falando o que ele acha da Bíblia, ele está citando os versículos da Bíblia onde está dito isso. Então, se você é cristão, o mínimo que
temos que imaginar que você conheça a Bíblia no sentido de conhecer aquela Bíblia. E aqui na nossa academia, nós estamos treinando a vida espiritual, nós estamos treinando vivenciar a Bíblia. É uma vida, a Bíblia é viva, ela não é letra morta. É morta para o ímpio, é morta para o religioso que lê e vê só a Bíblia de uma forma intelectual, mas não vê a Bíblia de uma forma viva, não vê a vida como academia, quer treinar a vida espiritual a partir, no caso aqui, por eu ser um engenheiro civil e me especializar em geotecnia, fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Ou seja, nós temos que ganhar dinheiro a partir de produtos que sirvam à sociedade, seja o produto que for. O outro necessita daquele produto e eu vou fazer o produto para servir ao outro. Esse é o objetivo. Eu não vou passar um tempo trabalhando e por causa do tempo que eu trabalhei eu vou ganhar um valor. Não, eu vou fazer um produto para servir ao outro, para então ter o resultado que Deus vai me dar a respeito do produto de ter servido ao outro. A vida espiritual contém a vida carnal, a vida natural. A vida espiritual é sobrenatural.